Faremos uma revisão sobre estatística e probabilidade. Para a aula de hoje, estudaremos correlação e regressão linear. Vamos ao primeiro exemplo. Os dados a seguir foram obtidos em uma pesquisa realizada com 8 crianças de uma turma da sexta série do ensino fundamental. Analise a existência de correlação entre a altura e o peso desta amostra. Item B. Encontre uma fórmula de regressão linear para esse caso. Veja, nós temos aqui uma tabela que consta as 8 crianças, a altura de cada uma delas em centímetros e o peso em quilogramas. Agora vamos criar uma tabela auxiliar chamada dos métodos dos mínimos quadrados. Depois vamos utilizar as fórmulas indicadas. E também o uso da calculadora, seja ela científica ou financeira. Mas você terá o recurso da calculadora para resolver esse tipo de problema. Caso contrário, uso de fórmulas. E para usar fórmulas, temos que criar uma tabela. E a tabela é semelhante a esta, na qual nós temos aqui as crianças, temos as alturas delas, x, y, temos o peso de cada uma delas, y, y. Nesta coluna, nós vamos multiplicar x por y. Então, nós vamos ter aqui a somatória. Na penúltima coluna, vamos ter o quadrado do x. E, por último, na última coluna, nós teremos o quadrado do y. E todas as colunas terão uma somatória, as quais utilizaremos nas fórmulas a seguir. Com a tabela dos métodos dos mínimos quadrados preenchida, vamos precisar apenas da última linha, que é referente às somatórias, as quais vamos aplicar nas fórmulas. Veja, vamos analisar a existência de correlação entre a altura e o peso desta amostra. A fórmula para a correlação é esta. Você vai ter que substituir os dados nessa fórmula e encontrar o R. Observe que é só substituir os dados de somatória que nós temos aqui. Ao substituir os valores, nós vamos encontrar o R igual a 0,5634. Com o coeficiente de correlação encontrado entre a altura e o peso desta amostra, que nós já fizemos os cálculos, 0,5634, faremos alguns comparativos. Se o coeficiente estiver entre 0,6 e 1, dizemos que a correlação é forte e significativa entre as variáveis, no caso x e y. É como se desse o sinal verde. Pode continuar fazendo a previsão que teremos um acerto muito maior. Mas, se o coeficiente estiver entre 0,3 e 0,6, a correlação é fraca entre as variáveis. Não quer dizer que o estudo não possa continuar, mas a confiabilidade nos resultados não serão muito agradáveis. É melhor fazer uma nova pesquisa. Se o coeficiente for menor ainda, entre 0 e 0,3, significa que é uma correlação muito fraca. Existe uma correlação insignificante entre as variáveis. É melhor reiniciar os estudos. Para esse exemplo que foi dado, a correlação de 0,5634 está nessa faixa. Ela é considerada fraca entre as variáveis peso e altura. Para ter uma maior confiabilidade nos resultados, seria interessante aumentar o número da amostra. Agora vamos ver como ficará o coeficiente de determinação deste exemplo. O coeficiente de determinação é aquele que explica o que uma variável tem a ver com a outra em forma de porcentagem. Vejamos. 0,5634 elevamos ao quadrado. Esse resultado ao quadrado multiplicamos por 100. Então, uma variável tem a ver com a outra, nesse caso, altura e peso,
31,74%. O ideal é que o coeficiente de determinação fosse maior que 60%, porque aí você teria uma boa qualidade no ajuste. Nesse nosso caso, nós temos uma má qualidade. É melhor não prosseguir nos estudos. Faça uma nova amostragem para que você tenha um resultado melhor que esse. Agora, com auxílio de um Excel ou de um outro programa qualquer de estatística, você vai digitar os pontos e vai obter um gráfico com esse formato. Você vai observar que esses pontos estão bem afastados, estão muito dispersos. Então, a correlação é fraca, conforme já foi dita. Nós temos aqui uma equação da reta, na qual ela é crescente, mas que o afastamento dos pontos com relação à reta é muito distante. Então, a correlação é fraca. No item B, vamos encontrar a fórmula de regressão linear para este exemplo. Essa fórmula é aquela na qual nós fazemos previsões. Então, nós vamos utilizar a última linha, que é a somatória da tabela. Vamos calcular a média de x e y. Calcular a média de x é você dividir a somatória do x por n, que são 8 crianças, você vai encontrar 137,13. Já para encontrar a média do y, faremos a mesma forma. A somatória do y dividido por n, vamos encontrar 40,75. O coeficiente b, a fórmula é esta. É um pouquinho menos complexa do que a fórmula do R. Vamos substituir os dados nessa fórmula. Ao substituir, nós vamos encontrar um b igual a 0,13, já arredondado para duas casas. E o coeficiente a, você vai substituir nessa fórmula mais simples, vai pegar a média do y menos b vezes a média do x e substituir os dados. Você vai encontrar, com duas casas após a vírgula, 23,59. Já a equação da reta, ou a equação de regressão linear, que vai te dar a previsão, ao você substituir os valores quaisquer aqui no x, você vai encontrar a previsão do y. A equação é esta procurada. Vamos utilizar esses dados para introduzi-los na calculadora científica e buscar esses resultados, que são os coeficientes da regressão linear. Agora vamos usar a calculadora científica HP 10S. Lembrando que também poderemos usar a calculadora Casio FX82MS, que é muito parecida com esse modelo da HP 10S. Vamos introduzir os pares agora na calculadora. Mas antes disso, vamos deixar aqui com 4 casas após a vírgula. Pressionamos o MOLD 3 vezes. 1, 2, 3. 1 para fixar. E eu posso colocar de 0 a 9 casas. Vou colocar com 4 casas. Ótimo. Agora, colocamos no modo de regressão. Modo 3, que é de regressão. 1, regressão linear. Agora, introduzimos os pontos na calculadora. 124,37. 124,37 m+. 127,40 e assim sucessivamente. 127,40 m+, 135,39 m+, 140,35 m+. Repare que a calculadora colocou aqui o número 4. São 4 pares, no caso aqui, do A até o D. Então, ela indica quantos pares você vai introduzir. Nesse caso, são 8 crianças. Então, continuamos. 152,41, 140,40, 152 de novo, 43, e por último, 127,39.
3,41. Temos agora 8 pares introduzidos na calculadora. Limpamos aqui o visor. Não é obrigatório, mas vamos limpá-lo. E agora eu vou buscar os dados na memória da calculadora, que são, melhor dizendo, os coeficientes a, b, r, e depois de ter o r no visor, elevamos ao quadrado, r ao quadrado. Shift 2, setinha, setinha para frente, são 2 vezes. Você tem aqui o coeficiente a, se você digitar o número 1, o coeficiente b, se você digitar o número 2, e o coeficiente r, caso você precise, digita o número 3. Se você apertar mais uma vez para frente, a setinha, você vai ter aqui a estimativa de x e a estimativa de y. Mas nós vamos ver isso no próximo exemplo. Voltamos para cá. Pressionamos o número 1 e o sinal de igual virá a resposta do coeficiente a. Só que, infelizmente, esse emulador da calculadora HP10S, ele não está resolvendo essa parte. A HP não disponibiliza a calculadora na íntegra. Alguma coisa fica faltando. Nós temos que adquirir mesmo uma calculadora física, tá? Mas aí eu tenho uma outra calculadora aqui que já introduziu os dados na memória dela. Então eu vou buscar da mesma forma que eu buscaria na HP. Shift 2. Primeiro tinha que ligar a calculadora, né? Shift 2. Setinha, setinha para frente. 1. Com igual. Coeficiente A. Olha aqui o coeficiente A. 23,5864. Shift 2. Setinha para frente 2 vezes. Coeficiente B é o número 2. Igual. 0,1252. E por último, coeficiente R. Shift 2. 2 vezes a setinha para frente. 3 é o R. Igual. 5634. Vou elevar isso ao quadrado, x ao quadrado, igual 0,3174. Está aqui o r ao quadrado. Acabamos, então, de usar a calculadora, evitando de usar aquelas fórmulas intermináveis, compridas, né? Enorme para alguns. Mais um exemplo. O professor resolveu analisar as notas de uma amostra formada por 8 alunos. Os dados coletados estão apresentados na tabela seguinte. Pede-se: letra A, construa um modelo de ajuste linear entre os pontos. Ele está pedindo a equação de previsão da reta. Letra B, calcule o coeficiente de determinação e comente a qualidade do ajuste. Letra C, calcule a nota esperada na prova para um aluno que obteve nota 6 no teste. Letra D, calcule a nota esperada na prova para um aluno que obteve nota 4 no teste. Então, ele vai fazer os testes, vai tirando uma nota. Com esses testes, nós temos uma ideia de quanto vai ser a sua nota na prova ou prova final. Podemos trabalhar com a tabela nesta posição. Eu acho que é muito melhor para visualização. Pegamos os alunos, enumeramos de 1 a 8, colocamos a nota dos testes e depois a nota da prova. Repare que há uma disposição entre x e y. Esses são os pontos que nós aprendemos lá no passado. Um ponto é dado sempre pelas coordenadas x e y. Olha, o y ele é dependente do x. Então, eu preciso ter uma equação onde o y dependa do x. Quanto mais a pessoa for bem no teste simulado, com certeza irá bem na prova. Então, o y depende do x. O x é chamado independente, não depende do y. Utilizando a tabela auxiliar dos mínimos quadrados, vamos repetir as notas do teste e depois as notas da prova. Elevamos ao quadrado o x nessa coluna, elevamos as notas do y ao quadrado e nesta coluna a multiplicação entre x e y. Lembrando, só vamos utilizar a última linha. Vamos calcular agora os coeficientes.
e a equação da reta solicitada, através da tabela dos métodos dos mínimos quadrados. Vamos precisar apenas da última linha, que é a somatória de todas as colunas, as quais aparecerão nas fórmulas. Primeiro, vamos encontrar a média de x e de y. A média do x é a somatória do x dividido por quantidade de elementos, no caso 8. Encontramos essa média. A somatória do y, dividida também por 8, vamos encontrar 8,25, a média do y. Agora, vamos calcular o coeficiente b, utilizando esta fórmula. É só substituir os dados agora na fórmula e vamos encontrar b com 4 casas após a vírgula, 0,6773. O coeficiente a fórmula é um pouquinho mais simples. Substituímos a média do y menos o coeficiente b já encontrado, vezes a média do x. Vamos encontrar a igual a 3,4240. Com esses dados, vamos substituir agora nesta fórmula, que é a fórmula solicitada. É o modelo de ajuste linear entre os pontos, né? Então, a equação é esta. Substituímos aqui o a, que é o coeficiente linear, e depois substituímos o b, que é o coeficiente angular. Então, nós temos aqui a fórmula de previsão de ajuste entre esses pontos. Vamos agora encontrar o coeficiente de determinação e vamos comentar a qualidade do ajuste. Utilizando a última linha, que é a somatória, vamos primeiro calcular o coeficiente de correlação, que é o R. Vamos substituir esses dados nesta fórmula e vamos encontrar R é igual a 0,8843, que é um coeficiente alto. Poderemos também fazer um comparativo com uma classificação um pouco mais rigorosa, trabalhando de 0,1 em 0,1. Então, se o coeficiente em módulo for menor ou igual a 0,5, é imprópria essa previsão. É melhor que eles sejam maior que 0,6. Nesse caso, 0,8843, nesta classificação, ele é considerado boa. Significa que poderemos fazer previsões com uma probabilidade maior de acerto. Vamos agora calcular o coeficiente de explicação. Bom, utilizamos o coeficiente de correlação, que é 0,8843. E vamos analisar. Sabemos que ele é bom. Agora, ele também pode ser classificado como forte, fraco ou muito fraco. Nesse caso, ele é considerado como forte, uma correlação forte e significativa entre as variáveis nota do teste e nota da prova. Então, se o coeficiente de correlação é forte, o de explicação também vai ser muito alto. Vamos analisá-lo? Para esse exemplo, a correlação é forte entre as variáveis, como já foi dito. Agora, vamos ver o coeficiente de determinação ou explicação. Elevamos ao quadrado o coeficiente R, que é o de correlação, e temos 0,7820. Transformando em porcentagem, multiplicando por 100, 78,20% a variável x explica y. Mais uma observação: quando o R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação ou explicação, for maior ou igual a 0,60, 60%, representa uma boa qualidade no ajuste linear. Significa que a probabilidade de acerto é muito grande quando for fazer uma previsão. Analisando agora o diagrama de dispersão, que é o gráfico do exercício entre as notas do teste e as notas da prova, temos esse gráfico aqui.
que é positivo e forte. Os pontos estão bem mais próximos da linha média. Então, dá para fazer um ajuste com a boa qualidade. E uma previsão também das notas. Vamos calcular o item C e D desse exemplo, que é a nota esperada na prova de um aluno que obteve nota 6 no teste ou nota 4. Verificamos a tabela. Essa foi a tabela de origem, na qual os alunos fizeram o teste, tiraram essas notas. E a possível nota na prova. Então, essa é uma previsão. Como é que eu vou substituir esses dados para encontrar essa previsão? Utilizando essa fórmula, a qual já foi encontrada. Y com um chapéuzinho em cima, o circunflexo, é previsão. A mais BX, coeficiente A e coeficiente B. Se eu quero saber se o aluno vai tirar 6 no teste, eu coloco 6 aqui no lugar do X e eu encontro a nota dele na prova. Repare que as notas estão sempre, ou todas elas estão, sem nenhuma casa após a vírgula. Portanto, eu vou dizer que a nota é 7. Já se o aluno tirou 4, vou substituir o 4 no lugar do X e vou encontrar 6. Em resumo, a previsão vai ser: se o aluno fizer o teste e tirar 6, provavelmente a nota dele vai ser 7. E se ele tirou 4, a nota dele vai ser 6. Essa previsão, ela tem uma confiabilidade maior se o r ao quadrado for um número alto, conforme já foi explicado. Agora vamos utilizar a calculadora científica, introduzindo esses dados em sua memória para buscar os coeficientes, coeficiente A, B e o R, e depois fazer uma previsão das notas de prova. Vamos utilizar agora a calculadora científica HP10S, lembrando que também poderemos usar a calculadora Casio FX82MS, que é similar à calculadora HP10S. Bom, colocamos um modo de regressão para introduzirmos esses pontos na memória da calculadora e depois fazer a previsão. Temos aqui os alunos de 1 a 8, tendo nota de testes e nota de prova. Teste é X, prova é Y. Prova é aquilo que a gente espera, certo? E o teste é aquilo que a gente... é o X, aquilo que a gente está executando. Então, colocamos no modo de regressão. Mode 3 de regressão, 1 linear. Vamos colocar com 4 casas após a vírgula. Mode 3 vezes, 1 para fixar e 4 é o número de casas. E vamos colocar agora os pontos na memória. 7,10 M+, 7,10 M+, 5,7 M+. E assim sucessivamente. 10,10 é outro ponto. 3,5 é o próximo. Repare que aqui nós chegamos no número 4. São 4 pontos introduzidos, no total de 8. Vamos colocar os restantes. 8,9 M+, 9,10 memória, 10,9 e 5,6. Temos aqui 8 pontos introduzidos na memória. São esses pontos aqui, desse conjunto de 8 alunos. Limpamos aqui o visor. E para buscar o coeficiente A, B e o coeficiente R, pressionamos Shift 2, setinha para frente 2 vezes. Aí, se você pressionar o 1 e o sinal de igual, vem o coeficiente A. O 2, o sinal de igual, vem o coeficiente B. 3 igual, coeficiente R. Se você pressionar mais uma vez a setinha para frente, você vai ter a previsão de Y ou a previsão de X. Geralmente, nós encontramos a previsão do Y.
mas às vezes precisamos calcular também o x. Essa calculadora, ela não está preparada para dar continuidade nos cálculos. Por quê? A HP, quando lança isso aqui na internet, ela não coloca todas as funções. Até é meio que proposital, para que a pessoa tenha que comprar uma calculadora física para dar continuidade nos cálculos. Então, eu vou usar uma outra calculadora que já estão introduzidos os dados na memória dela. E aí nós vamos buscar o A, o B, o R e o R ao quadrado e as previsões. Então vamos lá. Shift 2, setinha, setinha. 1 é o coeficiente A, igual. Repare que deu 3,4240. Vamos buscar o coeficiente B, Shift 2, duas vezes a setinha para a direita. O 2 é o B, igual. Não esqueçam de pressionar o igual. 0,6773. Coeficiente R, Shift 2, setinha, setinha, 3, igual. Coeficiente R, 0,8843. Elevando ao quadrado, nós temos aqui o R ao quadrado, 0,7820. Agora vamos fazer a previsão. E se o aluno tirar 6? Que nota que ele vai ter na prova? Resumindo, se ele tirar no teste a nota 4, qual a nota que ele vai ter na prova? Bom, aqui já está feito o cálculo, mas como faríamos na calculadora? Repare que a tabela não tem duas casas, não tem 4 casas, é em número inteiro, então nós vamos colocar o número inteiro. Mode. Essa calculadora é um pouco diferente da outra. 1, e não vamos colocar com nenhuma casa, ok? Então ele vai dar um número inteiro. Vamos lá. Eu vou introduzir o número 6, que seria a nota do teste. Qual seria a nota da prova esperada? Shift 2, 3 vezes agora, setinha para frente. E eu quero o Y, que é a nota da prova, 2. Quando eu pressionar o igual, ele vai dar a resposta 7. Então, se o aluno tirar 6 no teste, é muito provável ele tirar 7 na prova. Vamos ver um outro caso? Ele tirando 4 no teste. 4, Shift 2, 3 vezes a setinha, e o Y, que é a nota da prova, 2, igual. Então, se ele tirar a nota 4 no teste, provavelmente vai tirar 6 na prova. É lógico que ele vai ter que estudar para tirar essas notas, mas isso é uma previsão. Temos aqui, então, um exemplo de previsões usando a calculadora científica. Encerramos por aqui mais uma aula sobre estatística e probabilidade do assunto correlação e regressão linear.